Agora vamos para uma notícia preocupante relacionada à educação. Aumentou o número de licenças ou dispensas médicas na rede estadual de ensino. Só em Campinas, o número de alunos afastados cresceu mais de 750% no ano passado, se comparado a 2021. E segundo os especialistas, essa alta foi tão expressiva justamente por conta do reflexo da pandemia. Pernas e pés inquietos. Dedos e mãos que parecem não encontrar uma posição confortável. Cenas assim têm sido cada vez mais comuns nas salas de aula. A pandemia trouxe complicações para muitas das pessoas, mas eu já sofria de ansiedade e depressão antes da pandemia. Mas com o Covid foi piorando por ter não um grupo de pessoas para conversar, então agrava muito. Diante de toda a situação, esse estudante de 19 anos só foi se isolando cada vez mais. Chegou até a abandonar os estudos por um tempo. Eu já fiquei um bom tempo sem ir para a escola por decisão minha. Eu fiquei 3 semanas aí porque eu estava agravando a minha ansiedade. Eu estava tendo crises e eu não conseguia ter uma interação social com ninguém. Não há dúvidas de que o longo período de isolamento e a falta de interação social vivenciados na fase mais crítica da pandemia deixaram marcas, principalmente nos estudantes. E embora muitos deles demonstrem entusiasmo na volta às atividades escolares presenciais, é evidente que muita coisa mudou, principalmente no que diz respeito à saúde e ao emocional desses alunos. E a dificuldade em lidar com essas questões fez com que muitas cadeiras em salas de aula ficassem assim, vazias por um tempo. Nessa escola em Campinas, por exemplo, após o retorno das aulas presenciais, vários alunos, principalmente entre 12 e 17 anos, precisaram se afastar das aulas por algum período devido a questões emocionais e de saúde. Após a pandemia, nós tivemos um aumento de alunos com ansiedade, com sintomas de depressão, fruto do isolamento social, a desordem familiar, pais separados. Na pandemia isso também aconteceu muito. Então aumentou muito, não que não existia antes, mas após a pandemia nós sentimos bastante isso, verificamos muitos alunos nessa situação. Varia o tempo que eles ficaram fora de licença? Sim, uma semana, os casos depois um mês, tem alunos que ficaram 3 meses. Essa jovem de 15 anos é uma das alunas que precisou ficar afastada das atividades escolares durante um mês por conta de um problema de saúde. Em 2020, ela foi diagnosticada com anorexia, situação que se agravou no período da pandemia. Só comia, o básico do básico e às vezes nem isso, porque eu escondia de tudo, eu falava que eu comia e acabava não comendo nada. Até que eu cheguei no meu peso mais baixo, que foi 39 quilos. Eu tava osso. Foi quando o médico falou pra minha mãe que se eu não mudasse, eu ia acabar perdendo a vida. O número de afastamentos de alunos das escolas devido a licenças ou dispensas médicas vem crescendo nos últimos anos. Em 2020, ano da pandemia, o número de licenças apresentadas na rede pública estadual chegou a 1.503 em todo o estado de São Paulo. No ano seguinte, esse número subiu para 2.097. Em 2022, saltou para 16.469, um aumento de mais de 680%. Em Campinas, o crescimento também foi grande. 39 licenças registradas em 2021 e 332 em 2022. Aumento de mais de 750%. Nessa fase a gente tem picos de crescimento, mas a gente também tem picos de acontecimentos, tanto no cognitivo quanto no psíquico, do adolescente. Então a irritabilidade é maior, os questionamentos são maiores, até os problemas ou as questões de autoimagem ficam mais críticas, maiores, E é onde tudo isso vem e é muita coisa para lidar. Então, o fato de não ter tido trocas ou conviver com seus pares também, pessoas que também estavam passando pela transição, isso acaba chocando para eles. Foi o que aconteceu com essa outra estudante de 15 anos. A falta de interação com as amigas e o isolamento social que a pandemia exigiu tornou muito mais difícil superar uma perda que ela enfrentou. Meu mundo acabou a partir daí. Fiquei com muita dificuldade para estudar. Só queria ficar no quarto, no escuro. Eu falo que minha felicidade depende dos meus amigos e da minha família. Então, para mim, foi muito difícil. Para a especialista, os pais e responsáveis precisam trabalhar em parceria com as escolas e a rede pública de saúde para reverter esse quadro e auxiliar os estudantes. É preciso ficar atento aos sinais e, se preciso, buscar ajuda profissional.
É muito importante que a gente entenda que o caminho pode ser um afastamento escolar ou medicamento, mas isso não é efetivamente o tratamento completo. Então é muito importante que assim, o que vai ajudar a gente reverter esse quadro é mudança de comportamento. O adolescente só vai conseguir voltar ou ter mudanças comportamentais se ele tiver um ambiente seguro e um ambiente que ele sinta que essas pessoas olham para ele e que ele pode ter o acolhimento. Afinal, tão importante quanto a saúde mental e o equilíbrio psicológico é a aprendizagem. Por isso, essa escola tem buscado reforçar a rede de apoio para esses estudantes, para que eles se fortaleçam e não desistam da educação. Nós temos um trabalho intenso, não é mesmo antes da pandemia, com o posto de saúde. A escola, o posto de saúde e as famílias. Então, identificados esses casos, nós encaminhamos para o posto de saúde e os casos mais graves a gente encaminha para o CAPS. Contar com essa rede de apoio faz toda a diferença. Hoje eu tô melhor, assim, né, comparado ao que eu tava antes. Tô fazendo acompanhamento psicológico ainda, porque ainda tenho as minhas recaídas, as minhas dificuldades, mas tô conseguindo seguir em frente. Depende de todos nós fazer essa mudança, né? Nós procuramos as secretarias estaduais e municipais sobre o tipo de conduta que todas as escolas devem tomar nesses casos, mas não tivemos retorno. A seguir, a Polícia